tudo sobre um antigo alvo de Abel Ferreira, que agora é especulado no Atlético Mineiro, além das últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero falar agora sobre um antigo alvo do Palmeiras, especulado como possível reforço do Atlético Mineiro. Mas a boa notícia é de que João Pedro, centroavante bom, de 31 anos de idade, está quase livre no mercado e passa a ser opção para clubes de futebol no Brasil. Se você não conhece esse atleta, eu te apresento. Nesse momento ele defende o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Por lá ganha R$1.300.000 livres de impostos por mês. E apesar de ser pouco conhecido por aqui, tem enorme cartaz no mundo árabe. Na atual temporada por esse clube são 13 jogos, 8 gols e 2 assistências. Se a gente juntar também a passagem pelo antigo clube, são 36 partidas na atual temporada com 14 gols e mais 2 assistências. Ele não é uma figura carimbada por aqui, porque sai do Brasil aos 21 anos de idade, ele tem 31 hoje. E joga primeiro por times pequenos da Europa até se mudar para o futebol árabe e por lá escrever seu nome. O João Pedro está decidido a voltar ao Brasil e essa é a maior oportunidade para que o negócio ocorra. Em 2023, o Abel Ferreira, depois de tirar referências com jogadores portugueses que atuavam ao lado do João Pedro, pediu para que o Palmeiras fizesse uma proposta. Entre o João Pedro e o Palmeiras estava tudo certo, mas o clube que detinha seus direitos econômicos pediu um valor alto para a transferência e o negócio caiu. Agora a situação muda porque o João Pedro tem contrato com o Al-Ahly somente até a metade do ano e foi sugerido recentemente para dirigentes do Galo. O Atlético se apressou para negar qualquer tipo de negociação, mas o staff do jogador assegura que existem conversas. Centroavante alto, forte, de enorme capacidade para finalizar. Se não for no Galo, acho que cabe no futebol brasileiro. E aí tem um número importante para contar para vocês. Na temporada passada, ele foi o segundo brasileiro com mais gols no mundo árabe, só atrás de Anderson Talisca, que arrebentou com a camisa do Al-Nassr. Até o Roberto Firmino, super badalado no Al-Ahly, teve menos gols marcados do que o João Pedro. Seu time está precisando de centroavante, pode estar aí uma boa alternativa. Tem notícias do Galão. Há a promessa de reforços para o Atlético para a próxima janela. E está ficando muito claro que o Cuca tinha razão quando apontou que o time titular é bacana, mas que há necessidade de reposições. Então o Cuca parece ter saído fortalecido dessa queda de braço. Não entregaram, por exemplo, o Pochettino, que era um jogador que ele queria, mas o tempo tem jogado a favor do Cuca. O Denis Silva, salve Nicola, tô achando que se o Cuca começar a perder jogos, ele vai pedir o boné, porque pediu muitas contratações e não trouxeram. E ele quer ganhar o brasileiro, mas não tem elenco. Denis, eu acho que a sua observação faz muito sentido. O Cuca é o cara que ele chegou no estágio da carreira em que ele já não está aceitando, já não está tolerando muita coisa. E ele pediu, batalhou, brigou com os caras para contratações, e esse episódio envolvendo a não contratação do Pochettino, com um veto do Siga, o pessoal do Galo não gosta que diga que foi o veto, mas a partir de um parecer do Siga reprovando a contratação do Pochettino, é que os acionistas preferiram ficar com a palavra do Siga em vez de ficar com a palavra do Cuca. Esse episódio pegou muito mal internamente, posso garantir para vocês, tá? Maria das Dores, salve Nicola. Alguma coisa sobre IR Mina no Galo? Também a notícia de time europeu querendo o Bernard de volta. KKKKK. Bom, vamos lá. O Bernard definitivamente não deu certo no Galo, né? A impressão que deu é que esse casamento não vai da liga, é um cara caro, que custa mais ou menos R$700.000 por mês. E aí é importante lembrar que, diante desse cenário, melhor talvez seja para todos os lados que o Bernard volte mesmo. Sobre R. Mina, o contrato dele termina na metade do ano. Deixa eu mandar uma mensagem para o André Cury, que é quem trabalha com ele. O André não é o representante legal dele, mas o André representa o R. Mina em território brasileiro. André, boa noite. Tudo em ordem por aí? Sabe se tem alguma chance de o Mina vir para o Brasil em julho? Bora falar agora sobre o William Arão, que pode pintar no Clube Atlético Mineiro. Volante de 33 anos de idade, bem perto do fim do seu contrato com o Panathinaikos, o contrato se encerra em 30 de junho.
Ele até já pode assinar um pré-contrato, esteve nos planos do Santos enquanto o Paulo Brax mandava por lá. O Brax deixou o cargo, Pedro Caixinha, que era outro entusiasta da ideia, também não é mais treinador do Santos. Diante disso, dá para dizer que o Peixe recuou em relação a essa negociação. E o Paulo Brax é o novo homem forte do futebol do Atlético Mineiro. Diante da necessidade de um volante, Cuca tem batido na tecla sobre a chegada de alguém experiente com intensidade, cresce a chance de o Arão ser contratado. Ainda não há um acordo entre as partes, mas existe a negociação e dá para dizer que o William Arão seria um bom reforço. Jogador que tem sido titular absoluto no Panathinaikos, temporada atual de 39 partidas e 1 gol marcado. Todo mundo vai se lembrar da grande performance do Arão antes de ser negociado com o futebol do exterior, vestindo a camisa do Flamengo. A pergunta que eu deixo para você é: o William Arão caberia no seu time do coração, especialmente nessa condição de gratuito? Jogador que chega sem custos, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre Jair, volante que era muito badalado no Vasco, até se contundir de forma grave. Ele voltou e nunca mais conseguiu ser o mesmo. E ao que parece, a passagem de Jair pelo Vasco está perto do fim. O contrato se encerra em dezembro. O Vasco fez uma primeira tentativa de renovação, não houve acordo entre as partes e a partir da metade do ano o Jair já pode assinar um pré-contrato. Para piorar, volante que perdeu espaço com o técnico Fábio Carille também está na mira de clubes dos Estados Unidos. E é importante lembrar que na Major League Soccer a janela de inscrições só se encerra em 23 de abril, ainda há tempo hábil para uma negociação. Não deve acontecer para agora. Imagino que os interessados no Jair vão tentar chegar a um acordo para assinatura de pré-contrato a partir de julho, para contratá-lo sem custos em janeiro de 2026. Admito também que me decepcionei, desapontei. Achei que o Jair poderia dar enorme qualidade ao meio-campo vascaíno, mas assim como outros, como o Patrick de Luca, como o Souza, não conseguem vingar. E a grande dificuldade é que o Vasco não tem hoje um meio-campo de qualidade e ao mesmo tempo poder de marcação. Se o Jair sair, vai fazer falta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o Galo, quero te contar quais são os clubes interessados em Bernard. Bernard admitiu que pode deixar o Atlético em junho, na metade do ano, quando o Campeonato Brasileiro por aqui para. O Bernard afirmou que tem tido poucas oportunidades, que nesse 1 ano de Galo não conseguiu vingar e que por isso existe a chance dele voltar para a Europa. Nas sondagens, os clubes interessados estão especialmente na Grécia. Olympiacos, Panathinaikos e PAOK já procuraram Adriano Espadoto, representante do atleta, para abrir negociação. Bernard pediu para esperar, ele quer entender de que forma será utilizado pelo Cuca daqui até metade do ano. E se as oportunidades continuarem aparecendo com pouca frequência, é possível que o negócio saia. O Galo não vai criar dificuldades, nem a comissão técnica, nem a diretoria pretendem, por exemplo, exigir uma compensação financeira. Porque apesar de ter muito moral no clube e com torcedores, e também de ser um cara muito respeitoso e profissional no dia a dia, o Bernard tem um custo-benefício ruim. Jogador que ganha na casa dos 700 mil reais por mês e que desde que foi contratado disputou 41 jogos com apenas 1 gol e nenhuma assistência na atual temporada. São 15 partidas, todas saindo do banco de reservas. Só para completar, título de comparação, enquanto vestiu a camisa do Panathinaikos da Grécia, na última temporada o Bernard tinha 49 jogos, 11 gols e 9 assistências. Parece que a química acabou não rolando. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo, é: você insistiria com o Bernard ou abriria a mão do atleta na metade do ano? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, tá bom? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Matheus Mendes, goleiro que tem se destacado pelo América e pertence ao Galo, vai ou não ser vendido nas próximas semanas? Essa é uma expectativa do Atlético, que precisa de dinheiro com transferências de jogadores. Mas o projeto do Matheus e do América é de que ele fique até o fim da temporada e, quem sabe, possa se tornar atleta em definitivo do Coelho. Não é uma operação fácil, até porque o Galo nunca colocou um valor específico para esse jogador e tem no Matheus Mendes alguém com enorme capacidade de faturar dinheiro. A estratégia do América, aliado ao empresário do jogador, é oferecer uma compensação através de empréstimo ou cessão de jogadores para o Atlético. Vale a lembrança de que recentemente o Galo, a pedido do técnico Cuca, havia demonstrado interesse na contratação do Fabinho, jogador que havia trabalhado com o próprio Cuca nos tempos de São Paulo. Matheus Mendes fez
fez excelente campeonato mineiro e foi um enorme desfalque para o América, justamente nos confrontos contra o Galo. O Jordi, que acabou por substituí-lo nas partidas decisivas do Campeonato Mineiro, não teve boas atuações e contribuiu no título mineiro do Galo. Sextou e o Galo aqui no interior de São Paulo. São José do Rio Preto, hotel de concentração do Atlético, a delegação que veio ontem direto de Caracas, da Venezuela, depois da Sul-Americana, agora é Campeonato Brasileiro. São José do Rio Preto é a cidade bem grande, né, do interior de São Paulo, é um polo por aqui, e é do lado de Mirassol, palco do jogo do Atlético no fim de semana contra o caçulinha no Campeonato Brasileiro, Mirassol, que vem fazendo boa campanha nesse início de campeonato. E o técnico Cuca, ele perde um titular da equipe, né, um jogador que é importante, o Gabriel Menino, retorna a Belo Horizonte para exames de imagem, ele tem suspeita de lesão no joelho esquerdo, uma lesão parecida, né, a suspeita com relação àquela que foi do Alan Franco, sem necessidade de cirurgia, mas vai ficar fora dos próximos jogos, o Gabriel Menino. Mas já chegaram por aqui Hulk, Gustavo Scarpa e Alan Franco, o time mais encorpado. E aí vai ser time completo, né? Titular do Atlético, dos que estão disponíveis para esse jogo do fim de semana. Hoje tem treinamento à tarde no CT do Mirassol, que é o adversário do Galo. Hoje o Galo vai treinar no terreiro do time mandante para a partida de amanhã, 6h30 da noite. Cuca tendo os titulares. A principal interrogação, lateral esquerda, sem o Arana, que segue lesionado, Caio foi o escolhido nos últimos jogos, mas não agradou. Rubens poderá ser deslocado para o setor, até porque o Alan Franco está de volta, pode fazer ali a dupla de volantes com o Alan Franco e o Fausto Vera, e o Gustavo Scarpa, que também retorna, não jogou na Venezuela. Vamos acompanhar. É isso aí, torcedor atleticano. O Galo, né, que tem aí umas possíveis contratações para o meio do ano, e será que esses reforços aí aumentaria, né, a potência da equipe, aumentaria o nível de qualidade do elenco para o Cuca poder ter uma equipe forte para disputar o Campeonato Brasileiro e brigar na parte de cima da tabela, né? O Cuca, que pediu reforços, não foi muito bem atendido por questões financeiras do Galo, né? Muita coisa em jogo, mas espero que na metade do ano, né, quando a janela reabrir, o Galo consiga reforçar sua equipe, né? O Galo também deve ter alguma venda aí super importante para poder equilibrar as finanças do clube, e esperamos aí que as reposições cheguem à altura. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.